Você já ouviu falar dos perezeus? Nas escrituras eles são mencionados discretamente, quase como coadjuvantes, mas carregam um significado espiritual gigantesco. O nome deles em hebraico significa habitantes de aldeias abertas. Ou seja, eles eram um povo que vivia sem muros, sem defesas, espalhado pelas planícies da terra de Canaã. Pode parecer só um detalhe geográfico, mas isso revela muito sobre o que eles representam para nós hoje. Os perezeus viviam em uma terra fértil, estratégica, cheia de promessas. Canaã era o lugar que Deus prometeu a Abraão. Só que essa terra já estava ocupada por povos com culturas corrompidas, cheias de idolatria e práticas que ofendiam diretamente a Deus. E entre esses povos estavam os perezeus, mencionados várias vezes como uma das nações que deveriam ser expulsas por Israel. Diferente de povos guerreiros como os amorreus ou organizados como os hiteus, os perezeus representam algo muito mais sutil e perigoso: a acomodação. Eles viviam misturados, adaptados ao ambiente, sem limites claros. Aldeias abertas falam de ausência de fronteiras, tanto físicas quanto espirituais. Isso os torna um símbolo perfeito de uma vida sem vigilância, sem consagração, onde tudo entra e tudo se mistura. Isso nos ensina que nem todo inimigo espiritual vem com uma espada na mão. Alguns se apresentam como costumes que parecem aceitáveis, tradições que parecem inofensivas, ou hábitos que todo mundo tem. Eles não atacam de frente, mas permanecem, convivem e aos poucos influenciam. É por isso que mesmo depois da conquista inicial de Canaã, os perezeus continuaram presentes no meio de Israel. O problema não foi a falta da promessa de Deus, mas sim a falta de obediência completa do povo. A convivência com os perezeus mostra um padrão muito perigoso. Quando o povo de Deus não remove aquilo que Deus ordenou que fosse removido, a promessa começa a ser contaminada. Israel passou a tolerar o que deveria ter confrontado. E qual foi o resultado? Mistura espiritual, idolatria e, mais tarde, opressão. O povo que deveria ter sido expulso acabou influenciando aquele que deveria governar. Pense nisso. Os perezeus também simbolizam uma fé sem muros, uma espiritualidade aberta demais, sem zelo, sem separação. É aquela fé que aceita tudo, que relativiza o pecado, que chama a desobediência de adaptação cultural. Viver sem muros espirituais é extremamente perigoso, porque aquilo que não é protegido, cedo ou tarde, acaba sendo invadido. Quando Deus ordena a expulsão dos perezeus, ele não está sendo injusto. A Bíblia mostra que o juízo de Deus veio depois de séculos de paciência divina. Deus suportou as práticas desses povos por gerações, mas chegou um tempo em que a medida da iniquidade deles se completou. O juízo não foi apenas territorial, mas moral e espiritual. A lição aqui é profunda. As promessas de Deus não são desfrutadas plenamente sem confronto. Canaã só poderia ser uma terra santa se os sistemas profanos fossem removidos. O mesmo vale para a nossa vida espiritual hoje. Não dá para herdar plenamente o que Deus prometeu para nós enquanto mantemos alianças com aquilo que Ele já condenou. Os perezeus falam daquelas áreas da nossa vida que permanecem abertas demais, portas sem vigilância, decisões tomadas sem critério espiritual, influências que entram na nossa mente e no nosso coração sem serem discernidas. Eles representam aquilo que se instala quando falta muro, quando falta altar, quando falta temor ao Senhor. No Novo Testamento, essa verdade continua. O apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E um templo não é uma aldeia aberta. Um templo tem portas, tem limites, tem santidade. O próprio Jesus avisou que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Onde não há separação, há confusão. Onde não há um muro espiritual, o inimigo entra sem resistência alguma. Então os perezeus nos confrontam com uma pergunta inevitável, que eu quero que você pense agora. O que ainda está habitando na terra que Deus já te deu? Que hábito você tem tolerado por achar que é pequeno demais para se preocupar? Que influência você deixou ficar por parecer inofensiva? O que você não confrontou porque não parecia uma ameaça imediata?
A vitória de Israel não foi apenas sobre povos externos, mas sobre os sistemas internos de mistura e tolerância. Todas as vezes que Israel falhou em remover completamente esses povos, colheu consequências terríveis. E todas as vezes que obedeceu plenamente, experimentou o descanso e a bênção de Deus. Portanto, os perezeus não são apenas um povo antigo perdido na história. Eles são um alerta eterno para nós, um chamado à vigilância, um convite à santidade. Deus continua chamando o seu povo a estabelecer limites, a levantar muros espirituais e a viver uma fé que não se mistura com aquilo que a corrompe. Porque a terra prometida que Ele tem para nós é santa, e tudo o que permanece nela precisa estar alinhado com o Deus que prometeu. Que essa mensagem te inspire a examinar sua vida e a fortalecer suas fronteiras espirituais. Obrigado por assistir. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe.